Vamos publicar, vai ser a mesma coisa. Obrigado, Sr. Glenn. Senador Fabiano Contarato. O comportamento do jornalista é louvável. E eu agradeço ao senhor, enquanto brasileiro. Preciso ouvir, com todo respeito, um estrangeiro aqui, para quem sabe abrir os olhos de nós. Ai, que delícia! Ninguém está acima da lei, nem o juiz. Que demais! Supostamente em apoio a Glenn Greenwald e o The Intercept, o senador Fabiano Contarato solicitou uma CPI para investigar o ministro Sérgio Moro. Houve troca de farpas entre ele durante a presença do ministro no Senado, onde Fabiano Contarato o tentou enquadrar. Lembrando que Contarato e Rose de Freitas são contrários à população carcerária trabalhar para arcar com suas próprias despesas, lançando na população brasileira mais esta conta. Primeiro senador gay eleito pelo Estado do Espírito Santo também disse que a liberdade religiosa não está acima dos direitos LGBT. Dono de um símbolo deliberadamente repetido, aparentemente, supostamente satânico, Fabiano Contarato já se rebela contra o ministro Sérgio Moro e em defesa de Glenn Greenwald do The Intercept, tentando parar a Lava Jato. Mas veja como a população que o elegeu o trata aos berros nas ruas de Vitória. Isso é pra trás, olha pra frente. Contarato e Rose de Freitas nunca mais! Nunca mais! Fora Contarato! Fora Contarato! Fora Contarato! Escuta isso! Contarato traidor! Brasil é nosso! Vamos publicar, vai ser a mesma coisa. Obrigado, Sr. Glenn. Senador Fabiano Contarato. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar pela iniciativa da audiência pública. Agradeço ao jornalista Glenn Greenwald por estar aqui contribuindo. Eu inicio minha fala citando uma frase que eu gosto, que diz o seguinte: é bom dizer logo duas vezes a mesma coisa, dando-lhe um pé direito e um pé esquerdo, pois com uma perna só a verdade fica de pé, mas com duas ela poderá andar e correr por aí. Eu não tenho dúvida de que foi violado o artigo 10 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que diz que todo ser humano tem direito a ser julgado por um tribunal imparcial. Esse mesmo dispositivo está no artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica. Na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, item 55, quando diz que todos os litigantes em processo judicial ou administrativo são assegurados o contraditório e ampla defesa. Foi violado o artigo 254, incisos 1 e 4 do Código de Processo Penal, quando diz que o juiz dar-se-á por suspeito, quando ele for amigo íntimo ou inimigo capital de uma das partes. 4, quando ele houver aconselhado qualquer das partes. Eu não tenho dúvida que foi violado o Código de Ética da Magistratura, em especial no artigo 1º, que diz que o exercício da magistratura tem que ser exercido com imparcialidade. O artigo 8º fala que o juiz deve manter uma distância equivalente entre as partes. Olha, isso é elementar. E essa minha fala aqui não é só como senador, mas acima de tudo, porque eu não teria coragem de olhar para os meus muitos alunos como professor de Direito Penal e Processo Penal por mais de 20 anos e delegado de polícia por 27 anos. Eu não teria coragem de olhar para eles e falar: olha, nós vivemos num Estado democrático de direito, em que a espinha dorsal é a Constituição Federal, em que o due process of law, o devido processo legal, deve ser observado por todos e que o juiz tem que sempre manter de forma equidistante
entre aquele que detém a titularidade da ação penal pública, a teor do que determina o artigo 129(1) da Constituição Federal, e a defesa. Porque qualquer pessoa... E aí eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas querendo entrar até no mérito do diálogo, quando isso para mim é de só menos importância. Porque um contato do magistrado, que tem que ser neutro e imparcial, via Telegram, com aquele que tem 100% de interesse numa eventual sentença condenatória, se ele não for da mesma proporcionalidade e razoabilidade com a defesa, está violado o princípio da imparcialidade. Eu não tenho dúvida, e digo isso com propriedade, porque eu já citei e volto a citar esse exemplo, que se fosse eu, delegado de polícia, que mantivesse contato com o advogado daquele que eu indiciei, orientando, sugerindo, eu não responderia apenas a um processo administrativo disciplinar. Eu sairia preso da delegacia. Com relação à imparcialidade, eu não tenho dúvida que foi quebrada. Agora, eu também tenho que aqui enaltecer o trabalho da imprensa, porque está se invertendo isso. E aí eu invoco aqui o utilitarista de Stuart Mill, que é um inglês, é um filósofo. Para Stuart Mill, os fins justificam os meios. E foi isso que o comportamento do ex-juiz fez. É claro que eu, e garanto que toda a população brasileira é contra a corrupção. Agora, a qualquer preço, nós vamos rasgar a Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais, em nome de um comportamento e de um resultado imediatista? Em contrapondo Stuart Mill, eu fico com o alemão Immanuel Kant, que instituiu o imperativo categórico, que diz: age de tal forma que seu comportamento se torne lei universal. Eu fico imaginando, se nós admitirmos que o comportamento do ex-juiz Sérgio Moro foi um comportamento legal, lícito, nós estamos abrindo um precedente para que todos os juízes façam a mesma coisa. Para que todos os promotores e procuradores ajam da mesma forma. A liberdade de imprensa, de pensamento, e aí eu quero enaltecer e vou justificar até a prova, porque a prova que está aí, ela é mais do que suficiente. O artigo 158 do Código de Processo Penal é claro, aspas, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Mas com bastante propriedade vem o artigo 167 e diz: quando não for possível o exame de corpo de delito, por haver desaparecido os vestígios da infração, e aí eu falo, apagaram-se os diálogos, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Nós temos aqui provas de natureza objetiva e subjetiva. Nós já temos áudios divulgados, diálogos divulgados, imprensa escrita, televisada, rádio, testemunhas, procuradores. O que mais queremos? Nós queremos, infelizmente, nesse falso Estado democrático de direito, criminalizar a pobreza. Porque as cadeias estão cheias de pobres. Mas quando envolve um político, quando envolve um juiz ou um procurador, nós estamos diante de semideuses. E onde que está a premissa constitucional de que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza? O comportamento do jornalista é louvável. E eu agradeço ao senhor, enquanto brasileiro. Preciso ouvir, com todo respeito, um estrangeiro aqui, para quem sabe abrir os olhos de nós, da população brasileira, porque seria cômodo para mim, enquanto senador, falar aquilo que a população quer ouvir. Eu não fui eleito para ter um comportamento populista. Um parlamentar eleito
para cumprir a Constituição. Doa a quem doer. Ninguém está acima da lei, nem o juiz.